Olá pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cálculo de limite quando a minha função ela é modular. Significa o quê? Que eu tenho um valor absoluto em algum ponto da minha função. Então vamos lá, num exercício básicozinho aqui, eu quero que o limite da minha função para x tendendo a 2, quando minha função ela é dada dessa forma aqui, ó. Então vamos lá, primeira coisa, eu preciso, ó, como eu tenho módulo no meu numerador da minha função, eu preciso trabalhar exatamente o que? O conceito de módulo, ou valor absoluto. Então eu tenho lá, ó, valor absoluto de x, ele é igual a x se x maior ou igual a zero, e menos x se x menor que zero. Então, exatamente, eu tenho que, sempre quando meu valor é negativo, ele vai se tornar positivo. Por quê? Porque eu estou multiplicando por esse menos aqui. No caso, agora vamos fazer com a nossa funçãozinha aqui, ó, aplicando exatamente essa definição. Eu tenho x menos 2, então ele vai ser igual a x menos 2, se x menos 2 for maior ou igual a zero. Então, aqui o meu x vai ser igual a quem, ó? Na equaçãozinha eu jogo para cá, negativo vai ficar positivo, tá? Então, para o meu x maior ou igual a 2. E vai ser menos, tá? O x, ou menos que está aqui dentro do meu módulo, valor absoluto. Se x menos 2 for menor que zero. Então, como que vai ficar? Meu x vai ser menor que quem, ó? Eu passo para cá, então x menor que 2. Então, na verdade, eu tenho que, vou estar considerando x maior ou igual a 2 e x menor que 2. Agora, como que fica essa função aqui, ó? Então, eu tenho que a minha função f de x vai ser quem? Numerador, tá? Quando ela é positiva, vai ficar x mais 2, ou x menos 2, aliás. E o meu denominador, ele permanece, x menos 2, ele não tem valor absoluto. Para x, que eu já achei aqui, ó, maior ou igual a 2. E aqui eu vou manter o quê? Agora, para a segunda condição, só vou trocar o numerador. Quando o meu x, ele será menor que 2. Bom, o que eu posso observar aqui, ó? Que eu tenho x menos 2 dividido por x menos 2. Essa divisão aqui vai ser igual a 1. Nessa segunda aqui, ó, tirando o meu sinalzinho de menos, eu tenho a mesma coisa. Então, eu tenho x menos 2 dividido por x menos 2, eu tenho 1. Então, como que vai ficar minha função? Minha função f de x, ela vai ficar quem? 1 quando o meu x for maior ou igual a 2, e 1 vezes menos aqui, então vai ficar menos 1 se x for menor do que 2. Então, minha função está aqui, ó. Se eu for desenhar o gráfico dela, eu vou fazer isso aqui, ó. Eu tenho o ponto de divisão que é 2. Tá? Então, para maior e menor que 2, fecha aqui. Então, meu x vai ser, quando o x for menor do que 2, maior ou igual a 2, meu y vale 1. Então, tá aqui, ó. Tem 1 aqui, mas ele vale na igualdade, então ele tá aqui, ó. Quando meu x for menor que 2, vale menos 1, então menos 1 tá aqui, ó. Então, ele tá aqui, ó. Então, sempre quando for menor, tá aqui. Só que aqui com a bolinha aberta, por quê? Porque não entra o 2 aqui, o 2 entra aqui em cima. Então, eu tenho essa funçãozinha aqui, ó, graficamente. Se eu pensar no limite, eu vou ter que calcular quando o meu x tende a 2 pela direita, ou valores maiores do que 2, que vai ser 1 a minha função. Limite de uma função constante é a própria constante. E aí, eu vou pensar o quê? Agora, quando o x tende a 2 pela esquerda. Quando o x tende a 2 pela esquerda, tá aqui, ó, valores menores do que 2, menos 1. Também é uma função constante. Então, o limite de uma função constante sempre vai ser ela própria. Limites laterais diferentes significa que o limite da minha função f de x, quando o x tende a 2, não existe, tá? Se eu pensar graficamente, o que acontece? Eu estou para valores maiores do que
do que 2, eu chego aqui na minha função, ele está sempre... Quanto mais próximo de 2 eu chegar, ele se mantém em cima do 1. Se eu vier para valores menores do que 2, vou me aproximando. O meu valor na f ou em y está sempre em torno de menos 1. Então, os limites laterais, eles são diferentes. Quando eu faço aquele intervalozinho que eu estou aqui, ó, na busca entre valores maiores e menores do que 2, eles não vão para o mesmo ponto. Que para existir, ele tem que ir para o mesmo ponto. Então, nessa função aqui, ó, existem os limites laterais, que para maior que 2, ou pela direita, é 1. Pela esquerda, menor que 2, vale menos 1. Porém, o limite da minha função não existe, porque os limites laterais são diferentes. Ok, pessoal? Então, lembrando, se eu tenho um módulo, um valor absoluto da minha função, eu sempre vou usar a minha definição de módulo, como foi feito aqui, para chegar na minha função final, onde eu vou estar trabalhando. Ok? Bons estudos a todos!